faço das palavras do Flavinho as minhas, sejam bem-vindos. Fico feliz e muito de saber que a gente tem, de fato, à frente da Secretaria de Saúde, hoje, uma gestão técnica, independentemente da questão partidária. Eu acho que isso é importante, tanto no que diz respeito ao trabalho, principalmente no que diz respeito ao trabalho diário aí, que vocês têm todo o conhecimento técnico para isso. E eu sou psicólogo de formação e atuei muito tempo no SUAS, e vou dar um exemplo, por exemplo, do próprio SUAS. Às vezes faço algum apontamento à secretária de promoção social e fiz na última gestão, porque tem situações que ela faz que pode até parecer que é bacana, mas não é técnico, não está na política pública, e aí isso às vezes incomoda, mas é difícil um técnico falar para alguém que não é técnico de algo que não é técnico. Então, assim, isso me deixa feliz, de saber que na pasta, talvez, eu entendo como a mais importante, né? Porque se não tem saúde, não tem educação e não tem todas as outras, né? Em primeiro lugar é sempre a saúde. Então, eu acho que é a mais importante do nosso município, saber que temos duas pessoas com tanta experiência, com tanto know-how e tão bem avaliadas para compor essa responsabilidade. E a gente fica mais feliz ainda por saber que, com certeza, não é por questão financeira, né? Porque na Secretaria de Saúde nós temos ainda esse agravante, que o secretário, o salário de um secretário não condiz com a realidade, né, de um médico com a capacidade e o conhecimento e a experiência que vocês têm. Então, parabéns por esse sim, e conte com essa casa. Eu sou um vereador muito combativo, mas a gente também entende tudo que está acontecendo de bom e defende também quando é necessário, porque às vezes a crítica parece mais, ela grita mais alto, né? Mas assim, primeiro eu queria, agora entrando no assunto, acho, não tem como não falar do convênio, né? Eu queria primeiro perguntar para vocês o que ficou para trás de fato desse convênio. Se já tem esse levantamento, porque estava, né, sendo veiculado aí que estava fazendo levantamento, fechou, não fechou, ainda está em processo de fechamento. Parece que a própria empresa não conseguia apresentar os números exatos e tal, mas queria que vocês discorressem um pouco sobre isso. E o que tem para trás na saúde, além disso, né, que ficou da última administração para vocês resolverem, vamos dizer assim, né? Acho que eu posso ir fazendo por partes, presidente? Acho que até para não... Se vocês puderem... Obrigado, Thiago, pela receptividade. Assim, saiba que, igual o Luiz falou, eu sou técnico, eu não sou de nenhum partido, então, assim, eu nem sei muitas vezes qual partido cada um é, então todos vão ser recebidos da mesma forma lá, porque a nossa intenção é a mesma, que é fazer a saúde de Poços ser melhor do que ela é hoje. Em relação primeiro à AOS, quando a gente assumiu, e a gente já tinha visto isso lá na época da transição, havia uma dívida anterior da AOS com os funcionários, de setembro, como eu falei. Em relação à análise da comissão, dentro do que ela viu, devido da prefeitura, era só novembro para frente, então existia um gap de pagamento que a gente não poderia pagar, visto que já havia sido pago. Segundo, a gente já estava com o orçamento fechado, então, assim, nem que eu quisesse pagar e tivesse tudo certo, eu poderia pagar. Então, ali já existia um problema maior. E nós já estávamos recebendo vários médicos avisando que iam parar de atender e outros funcionários de saúde. Então, assim, a gente já estava prevendo um caos na saúde pública. Então, raciocinando nisso, em reuniões com a OS anterior, a gente já recebeu mais de um valor da dívida. Então, até a apresentação de contas em relação à cobrança nossa, a gente não tinha uma certeza. E mesmo que tivesse, a gente também dependeria do nosso comitê para avaliar se aquelas contas realmente eram de fato, que é o que está trabalhando, porque eles estavam sem os levantamentos desde junho. Então, nem que eu quisesse pagar, eu poderia, por orçamento estar fechado, e mesmo que o orçamento estivesse aberto, eu não tinha clareza do que realmente a gente deveria pagar. Visto isso, a gente não tinha outra opção a não ser romper o convênio.
porque existia um risco eminente de desassistência. Pensando nisso, a gente teria que ter um outro parceiro para nos ajudar nessa substituição, e o problema era o caos que aquilo poderia gerar na saúde pública da cidade. Pensando nisso, a gente pensou, só tem uma forma de a gente fazer isso sem gerar um caos maior, é alguém que conheça a saúde da cidade. Então não adianta eu trocar uma OS para uma outra OS que vem de outra cidade, que vai começar a conhecer o município, porque aí nós teríamos problema. Visto isso, a gente só tinha 2 entidades que poderiam nos ajudar, Santa Lúcia e Santa Casa. Santa Lúcia, o processo ia ser muito mais demorado, porque como é um ente privado credenciado ao SUS, o contrato é muito mais demorado. Santa Casa, como é um convênio, por ser uma entidade sem fins lucrativos, era mais rápida, e foi o que a gente optou no momento. E fez esse convênio. Se a gente perceber, houve desassistência, não houve obra nenhuma, teve alguns pontos que a gente precisou de atenção, mas pode ter certeza que essa turma aí trabalhou dia e noite, acho que pouca gente dormiu enquanto esse processo era feito, preocupado com tomar todas as atitudes para não deixar nada desassistido. Então, essa só para entender um racional do que levou a gente a tomar aquela decisão. Em relação aos pagamentos anteriores, nem tudo está fechado, então nós estamos fechando aos poucos, e de acordo com o que a gente vai fechando, principalmente aos trabalhadores, nós estamos acertando, e a parte de quem deve para quem, se a gente vai ter, se a secretaria tem que pagar a OS, na verdade está em débito com a gente, isso está com o jurídico, que a gente vai passando os dados e eles vão analisar. Então isso será feito de uma forma muito transparente para todo mundo ter acesso a essas informações. Era só isso ou tinha mais alguma coisa? Não, só isso. Até pegando um gancho, o convênio com a Santa Casa de Poços, o prefeito até, vocês mencionaram que é um convênio emergencial. E ele é por 6 meses, certo? O planejamento é ir diminuindo, é renovar e continuar o trabalho ou até ampliar, ou é aos poucos mesmo a pasta assumir toda a saúde novamente? Isso é uma ótima pergunta, Thiago. Assim, primeira coisa, eu acho que parceiros a gente vai precisar sempre. Eu dou um exemplo claro. Por exemplo, a gente teve concurso para enfermeiros, técnicos, esses a gente pode contratar. Mas imagina um médico que trabalha na UPA, que muitas vezes pode ser recém-formado, ou outros que está trabalhando provisoriamente num sistema de emergência. Se ele é um concursado e pede para sair, até você abrir um novo concurso, ter as pessoas serem aprovadas, convocadas, isso vai 6 meses. E a gente não pode ficar 6 meses sem atendimento. Então, alguns pontos, você ter alguém que te dá esse suporte é interessante. Então, essa parceria, que pode ser na forma de convênio ou de outras formas, ela é interessante para o município, pensando em não ter desassistência. Mas, o que a gente sempre falou, o Luiz já falou aqui, eu reforço, todos os convênios ou contratos ou qualquer coisa que a gente fizer na saúde, quem manda é a Secretaria Municipal de Saúde. Parou de outras pessoas decidirem por a gente. Então, assim, quem decide aonde vai, por que vai, se vai destinar mais gente para tal setor ou não, é a Secretaria Municipal de Saúde. Então, esse controle está com a gente. Em relação ao emergencial, é emergencial mesmo, porque era um momento de emergência, e em até 6 meses, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente pretende regularizar. Como se regulariza isso? Tem vários movimentos que a gente pode fazer, mas, por exemplo, o mais simples é abrir um chamamento público, falando o serviço que a gente quer oferecer, e as empresas se candidatam, e quem ganhar, ela será escolhida para ser a próxima administradora dos pontos que a gente achar que é necessário ter um parceiro. Beleza. Bom, muito obrigado, viu? Ficou muito bem esclarecido. Eu queria fazer mais menções importantes aqui sobre uma questão sobre o atraso do repasse das instituições. As instituições têm algumas da assistência, por exemplo, que tem um convênio também com a saúde, um termo de parceria. E essas instituições da assistência, e também aquelas que só têm convênio com a saúde, termo de parceria e não com assistência, estão com pagamentos, ou estavam, né, bem atrasados. Como que está isso? Qual o planejamento de regularização?
vocês puderem também falar sobre isso. Eu vou só introduzir, depois vou passar para o Baeta, que ele está por dentro disso tudo, mas assim, a gente tinha algumas situações que elas não são muito convencionais, pelo menos do nosso modo de ver. É que assim, muitas vezes se pagava e depois se prestava conta. Isso não existe. Então, assim, eles têm que prestar contas e a partir daí a gente começar a pagar. Então, nós estamos levantando o passado de cada instituição, está discutindo, tem contrato que estava vencido, a vencer, ou que está em vigência, que existia esse gap de informação que a gente está tentando corrigir para ser, claro, vou pagar aquilo que foi prestado conta e que foi realmente executado. Tiago, boa tarde. Muito obrigado pelo seu questionamento. Quanto às instituições, eu sei que você, inclusive, já trabalhou na própria DEFIP, tem toda uma atuação muito presente no terceiro setor, né? Eu acho que é fundamental. O primeiro ponto, que é inegável, é que nós recebemos, sim, com valores em aberto. Tá? A nossa gestão, ela assumiu com entidades sem receber praticamente desde outubro. Então, o primeiro passo que nós fizemos foi levantar o financeiro, levantar as condições financeiras para regularizar esses pagamentos. E eu te falo, regularizamos todos? Ainda não. Estamos regularizando. Porque, infelizmente, houve aí, eu não posso fazer nenhum juízo de valor, mas houve aí uma opção, às vezes, né, de não se pagar determinado serviço e pagar outro. Só que, nesse meio tempo, as associações, outros fornecedores foram ficando sem receber. Então, essa é uma situação que é importante que nós deixemos claro, porque fica parecendo que é a gente que não quer pagar. Mas não, a gente quer pagar, inclusive das associações, todas receberam até dezembro, então nós fizemos o acerto até dezembro e estamos já buscando financeiro para acertar janeiro e agora fevereiro. Aí o segundo ponto só que a gente pede, e eu tenho falado muito com os vereadores que me procuram sobre essa questão das instituições, e eu faço aqui um apelo mesmo, que nós sabemos como funciona uma associação. Eu, na própria OAB aqui de Poços de Caldas, eu presido a comissão do terceiro setor, que é que trata justamente dessa área, né? E nós sabemos que a realidade delas é uma realidade muito distante de uma grande empresa, de uma pessoa que tem capital de giro, nós entendemos isso. Só que tanto a 14133, a Mirosk, quanto o decreto municipal que trata das relações público-assistenciais, né, das instituições, OS, etc., preconiza que a prestação de contas vem antes do pagamento. Então, o que nós estamos tentando instituir passo a passo, sem prejudicar nenhuma associação, sem colocar ninguém numa situação que vai ficar insustentável, mas é o quê? Que as associações criem o costume de efetuar as prestações de contas para receber o repasse posteriormente a essa prestação. E aí é óbvio que a prestação tem que ser apresentada num prazo que permita a gente fazer uma análise mínima, né? Então, eu tenho conversado com muitos vereadores falando, nós estamos acertando, nós vamos acertar, é a nossa obrigação, é o nosso dever, existe um convênio, um termo de cooperação, o que quer que seja, mas a gente precisa inculcar um pouquinho essa profissionalização do terceiro setor, para que o terceiro setor não fique sendo apenas uma rede de assistência, mas sim uma rede mesmo de eficiência, porque o trabalho que as associações desenvolvem é fenomenal. Eu acho que ninguém aqui discute que o trabalho é indispensável para o município, né? Esse é um pressuposto do terceiro setor, estar onde o Estado deveria estar e não consegue por N motivos. Só que a gente tem que ter um pouquinho dessa profissionalização também. Então, os valores de janeiro, fevereiro, doravante, nós vamos fazer o acerto, estamos levantando tudo, só estamos tentando alinhar esses pontos. E dentro dessa reestruturação de organograma que o Dr. Frederico falou, nós temos hoje um coordenador específico para contratos e convênios, que não existia antes, que no caso é o Matheus que está aqui presente. Então, o próprio Matheus, ele já chamou praticamente todas as instituições que têm convênio conosco para sentar, para conversar, para apresentar esse modo de trabalho e também para criar mecanismos de eficiência. Por exemplo, você já deve ter visto a quantidade de pasta que chega na Secretaria de Associação. Tem associação, tipo a DEFIP, que manda 2 pastas com 500 folhas cada. Por que não digitalizar e transformar tudo isso em digital? É uma coisa que nós já iniciamos. Por que não fazer um processo de conferência através de planilhas, através de uma eficiência maior do que simplesmente ficar pegando papelzinho, confere com o original? Nós temos mecanismos para fazer isso. Então, nós sim reconhecemos que houveram, né, existiram atrasos, nós procuramos as instituições, estamos acertando e queremos essa regularidade em dia. O prontuário eletrônico, que a gente brigou tanto aqui, acho que todos os vereadores, eu acho que já é um passo importante, né? Inclusive para transparência e fiscalização, né? Mas agora eu vou falar 3 temas rapidamente, se vocês puderem discorrer, até desculpa, mas é sobre falta de medicamentos, que é uma questão que sofremos muito
na gestão anterior, que eu vejo que ainda está acontecendo em algumas situações, e como isso está sendo feito para ser resolvido, e até já de prontidão deixar uma sugestão, eu vi que a Prefeitura recebeu de uma empresa do Distrito Industrial alguns medicamentos. E eu, coincidentemente, tenho uma boa relação com a Stock Pharma. E no ano passado, estive lá, e foi num período que estava faltando muito medicamento, e eu tinha a lista dos medicamentos. E conversando com o proprietário lá, mostrei, e quase todos ele tinha. E ele me disse: Tiago, eu tenho a contrapartida do município, que inclusive está atrasado, e eu quero pagar. E eu tenho quase todos esses medicamentos para entregar, pronta entrega, e o município não demanda isso da gente. E assim, até por sinal, a gente fez um aprofundamento muito grande aqui nas contrapartidas das empresas, porque estavam muito soltas e estavam, infelizmente, sendo utilizadas de forma, no meu entendimento, de privilégios de determinadas pessoas. E elas são, de fato, para serem utilizadas nessa questão. Então, não sei, eu inclusive tenho um bom vínculo lá, falei com o Zanetti, ele também tem, coincidentemente, para que vocês acessem lá, tem contrapartida lá em atraso que eles querem regularizar, e podem, às vezes, fazer um atendimento prévio aí de algum processo de compra que esteja em atraso, tudo. Então, ainda tenho recebido, e eu sei que vocês pegaram um caos aí, é natural, mas como que isso está regularizando aos poucos. E se eu puder, eu vou fazer mais 2 pinceladas para me encerrar, que aí se vocês puderem responder. A outra que eu queria saber é qual o planejamento para ampliação do atendimento de saúde mental, que eu acho que a gente ficou muito paralisado nessa questão. Eu sei que até conversei previamente com o Rafael aqui, que é um cara que eu admiro muito e que faz um trabalho há muitos anos, por onde passa, de muita qualidade, e sei que vocês têm uma equipe bacana aí frente a isso. E por último, e talvez uma questão muito importante, é que na última gestão foi assim, de uma forma muito exagerada, as denúncias de assédio moral na Secretaria de Saúde. Qual ação, né, a gestão está tomando para combater e inclusive conscientizar as chefias sobre essa questão do assédio moral? E aí eu encerro, peço desculpa aos meus pares aqui, tem muito assunto da saúde, né? Mas a gente dá uma pincelada, inclusive vocês iniciando, às vezes passa alguma visão que vocês não tiveram, então a gente serve para isso também, tá? Perfeito. Obrigado. Ótimas questões aí. Primeiro, medicamentos. O que aconteceu? Existia um aditivo ao convênio anterior para a compra de medicamentos que não foi autorizada pela Procuradoria. Então, ele não foi assinado. E aí, o que acontece? Quando a gente assumiu, tinha vários registros de preços e licitações de medicações vencidas. Então, assim, a gente não pode comprar sem ter esses passos. Então, a gente teve que reformular tudo. Então, assim, o administrativo ali, o Baeta depois pode completar, nós tivemos que fazer registro de preços e licitações de N medicações e coisas, porque estavam vencidas. Os que não estavam vencidas tinham pagamentos em atraso, e como estava em atraso, eles pararam de fornecer. Então, a gente tinha, primeiro, que regularizar aqueles que já tinham vencido o registro de preço e as licitações, e tínhamos que pagar os que estavam em débito para eles voltarem a nos fornecer. Então, essa situação é difícil. Em relação à contrapartida, isso até, logo que a gente assumiu, veio um comunicado até do Zanetti mesmo. O Zanetti falou 3 empresas que tinham medicações, e a gente já está olhando isso. Algumas eles já forneceram, outras eles estão para fornecer, porque tem 3 empresas de impostos que têm contrapartidas que podem ser dadas em medicações e nos aliviar um pouco nesse momento. Certo? Em relação à saúde mental, a Rose ali, que tem ajudado a gente bastante, vai ser uma área que nós vamos dar muita atenção. Então, assim, tem várias coisas novas para surgir, locais novos onde o CAPS vai funcionar. Então, assim, pode ficar tranquilo que em breve nós estamos fechando os acordos aí, mas provavelmente vai dar tudo certo e nós vamos ter uma ampliação dos 3 CAPS.
Okay? Em relação à assédio moral, isso é um assunto muito caro para nós, inclusive a gente já discutiu em diretoria, nós vamos criar um protocolo de assédio moral na Secretaria Municipal de Saúde, espero que isso possa espelhar até as outras secretarias, justamente para evitar o assédio e, se ele acontecer, aonde procurar, aonde vai ser investigado, isso ter claramente, ser transparente para todo mundo saber como isso vai ser seguido. Bom, desejo sucesso a vocês. Aproveito para cumprimentar a Rose também foi alguém que eu conversei, foi minha professora, excelente profissional, eu acho que vocês estão bem amparados aí, então sucesso aí na caminhada. Tiago, só para complementar, que eu acabei me perdendo aqui, né? O doutor Frederico falou, mas na semana passada, só na semana passada nós autorizamos 224 pedidos de compra de medicamento. Ah, mas vocês esperaram só até semana passada? Por quê? Como o doutor Frederico já falou, tínhamos ata de registro de preço que venceram e não sei por qual motivo não houve o interesse em renovação da gestão anterior. Então, isso nós tínhamos que fazer a adesão a essa ata, e você sabe que a adesão não é um procedimento tão rápido, né? Tivemos que fazer algumas compras diretas, todas ancoradas em parecer jurídico, todas ancoradas na legalidade, mas tivemos sim que solicitar parecer jurídico para compra direta de medicamento, que é uma coisa que em tese já é padronizada. E fornecedores em atraso. Nós tivemos fornecedores que, faturadas as notas, eles se recusavam a entregar o medicamento enquanto não recebia aquela nota. Só que aí eu, enquanto administrador, eu também não posso fazer um pagamento sem o recebimento do produto que eu comprei, né? Então, qual que era a alternativa? Acertar os valores em atraso. Só que os valores em atrasos são significativos. Então, a gente foi negociando fornecedor por fornecedor, conversando com os laboratórios, conversando com as distribuidoras, para regularizar essa situação. Nós já tivemos uma primeira situação bem pontual e bem urgente quanto à questão das insulinas e do glicosímetro, que foi resolvida logo na primeira semana que nós iniciamos os trabalhos, que chegaram, e agora, ontem mesmo eu estava no CAF e chegou mais insulina, mais glicosímetro, para que não haja falta. E os medicamentos, nós já temos uma previsão de recebimento até sexta-feira de uma demanda maior, principalmente de pirona, que são os medicamentos, né, de dispensação mais contínua, e outros pedidos que estão para faturar, que devem chegar aí por volta da próxima semana. Mas eu confesso para você que eu estive no CAF ontem, que é o Centro de Abastecimento Farmacêutico, né, em reunião juntamente com outros servidores e funcionários aqui, e nós vimos uma situação que sim, que ela é complicada de se lidar, que é esse desabastecimento fruto, né, de decisões, de escolhas que infelizmente acabam prejudicando a população, né. E quanto à questão do assédio moral, só para deixar registrado, a pedido dos secretários, juntamente com o nosso coordenador de recursos humanos, o Alfredo, nós já iniciamos um estudo para levantar os principais pontos de atenção, né, dentro da secretaria, um protocolo de denúncia e também de acompanhamento desse servidor, né, vai ser algo específico da secretaria, mas quem sabe pode até se tornar aí um exemplo para outros setores. E concomitante a isso, nós já estamos trabalhando também com protocolos de proteção de dados, de compliance, para que haja aí uma efetivação cada vez maior do uso do recurso e, sobretudo, da valorização do servidor, do funcionário, que é imprescindível para nós.